Então, sejam bem-vindos dentro do programa Rede do Bem, essa live com o Alê. Alê, por favor, se apresente e o microfone é seu. Valeu. Obrigado, Adriana. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite. Todo mundo aí de quarentena, né? Vamos aproveitar esse tempo. Espero que... Só um minutinho. Se alguém tiver problema, qualquer coisa, pode falar no chat aqui que eu estou acompanhando ao vivo e vou atendendo um por um, bem? Beleza. Esse chat eu não tenho acesso a ele aqui não, né? Sim, clica lá embaixo, tá escrito lá embaixo, quando você leva o cursor lá para o final dela, a parte inferior, aparece o número de participantes, o compartilhamento de tela e ao lado tem chat. Amor, interessante isso, não? Conseguiu ver, Ali? Não. Mas tudo bem, vamos... Então tá, vamos lá. Vamos lá. Qualquer coisa. Espera aí que alguém tem que fechar o microfone. Eu vou tentando localizar quem são as pessoas com o microfone aberto. Como são muitos, às vezes demora. Então, eu vou fechar o meu e o microfone. Ok, então vamos lá, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos tentar fazer aqui aproximadamente aí 1 hora de conteúdo, tá? Eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar e eu vou mostrar para vocês a sequência que a gente vai seguir aqui, tá bom? E aí, nessa sequência, quando eu der ok, aí vocês podem perguntar via chat, se alguém quiser abrir o microfone também, aí a Adriana orienta aí, tá bom? Então, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Hoje, né, esse webinário foi especialmente assim, feito mesmo para a gente poder trocar uma ideia sobre como que as coisas estão mudando no mundo, né? Principalmente para esse lado profissional nosso, e como a gente deve, na verdade, começar a pensar, né, qual que seria, né, a mentalidade do profissional 4.0, né? Então, por isso que eu coloquei aí como pensar e agir, né, como um profissional 4.0, porque também não é só pensar, né? Assim, se a gente pensar, né, como um profissional 4.0 e ficar só pensando, né, só no pensamento, eu acho que a gente vai dar a gente vai evoluir um pouco, mas a gente não vai sair do lugar, né? Então a gente tem que pensar e a gente tem que agir, né? Então, e aí quando a gente, né, agir, a gente vai estar agindo alinhado com um novo pensamento. Então o objetivo é mostrar, né, como a gente vai poder transformar essa nossa mentalidade do século XX para o século XXI e quais são os passos que a gente deveria seguir, né, nesse mundo novo aí pós-Covid-19, que a gente já está vendo grandes transformações relacionado a negócio e principalmente na nossa vida, né? Não é só negócio, é a vida também. Tá bom? Então vamos lá. Mas se vocês já ouviram falar sobre, né, sobre esse movimento 4.0, sobre esse conceito 4.0, muito provavelmente já ouviram falar. Mas se você ainda não ouviu, eu vou começar mostrando aqui rapidamente o que é esse 4.0, né? Então, o que é ser 4.0, né? O que é a indústria 4.0, né? Da onde vem esse termo, né? Então, na verdade, esse termo 4.0 nasceu desse momento em que a gente passa relacionado às transformações, principalmente as revoluções que aconteceram ao longo do tempo, pós-revolução industrial, né? Então, a gente teve uma revolução inicial, chamada Revolução 1.0, onde, né, praticamente as fábricas atuavam sem a presença de água e vapor, e quando chegou, né, lá em torno de 1784, a gente teve uma mudança muito brusca, né, uma mudança grande nas linhas de produção, nas fábricas.
Tem alguém com o microfone aberto aí, por gentileza? Alô? Agora acho que sim, né? Então vamos lá, pessoal, voltando aqui. A gente teve uma revolução chamada Revolução 1.0, com a presença de água e vapor nas indústrias. Depois a Revolução 2.0, né? A eletricidade veio e já mudou tudo, né? Então, em 1870, né, já mudou tudo. Em torno de 1870, novas profissões foram agregadas, né, no portfólio da humanidade, muita coisa mudou. Em torno de 1979, a automação, né? Então, a automação, a gente imagina que a automação veio a partir de agora, mas não, né? Foi na revolução chamada Revolução 3.0, principalmente na indústria automobilística, e agora sim a gente está vivendo, né, o que a gente chama de sistemas controlados, né, por algoritmos, a internet das coisas e as tecnologias emergentes, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, e é por isso, então, dessa nomenclatura, né, Indústria 4.0. Então, para você que conhece, né, você já sabe como é que funciona, de onde vem, mas para você que não conhece, é só o básico aqui para você entender por que a gente chama de 4.0. Né? Ok? Então, eu queria que vocês prestassem atenção nesses dois gráficos aqui, principalmente, né, no gráfico aqui do século XX, relacionado à mudança cíclica, uma mudança linear, né, na verdade, um mundo linear. A gente vivia, né, num mundo de melhoria contínua, de eficiência e evolução passo a passo. E eu quero que vocês foquem aqui no gráfico da direita, chamado gráfico exponencial, transformação progressiva, mudança de paradigma, evolução em saltos. Tá? Ale, Oi? Sumiu a imagem. Sumiu a imagem? O compartilhamento. A sua imagem está aparecendo... Um momentinho. Quando o microfone abriu, que você tentou fazer alguma coisa, sumiu. Para mim tá aparecendo ainda. Acho que é seu aí. A imagem aqui tá aparecendo bem. Aparecendo a imagem? Sim, para nós tá aparecendo. Então, continua a ler, deve ser aqui. Eu vou tentar ver aqui. Obrigado. Então, vamos continuar. Nada. Continua a ler, por favor, desculpa. Então, vamos lá, pessoal. Esse gráfico, eu só quero que vocês prestem atenção na exponencialidade, tá? Basicamente para isso. Por quê? Porque lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O que é essa mudança do século XX para o século XXI, porque isso está muito ligado com o pensamento, né? Nosso pensamento linear. E agora a gente não tem, né? A gente não foi criado, a gente não se desenvolveu para pensar exponencialmente, tá bom? Então, guarda aí isso aí na memória fotográfica de vocês, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Bom, rapidamente aí, quem sou eu, né, de onde eu vim? Meu nome é Alessandro Luiz Bosco Pacheco, tenho 20 anos de experiência na indústria química, né? Eu saí da indústria química alguns anos atrás para trabalhar com inovação, transformação de negócio, aliado à qualidade, processos, BPM, etc. Então, eu estou há 4 anos trabalhando com transformação de negócios, sempre ajudando profissionais a adquirir, né, o que a gente chama de mentalidade 4.0. Eu sou coautor da metodologia SID-ISO, que é a primeira metodologia validada pela ISO da inovação, chamada ISO 56002, no mundo. E essa metodologia foi validada em 2019. Eu sou produtor de um curso online chamado Você 4.0 e também tenho uma mentoria chamada Você 4.0. Sou professor convidado da MBA FGV em São Paulo e idealizador do projeto Code for Kids, que é um projeto que eu tenho bastante amor por ele, por conta de a gente trabalhar com gamificação no ensino de lógica de programação para crianças e adolescentes de forma voluntária. Se você quiser me seguir aí no Instagram, meu Instagram é @lepacheco_você 4.0, tá bom? Obrigado. Então, pessoal, vamos lá. Essa apresentação ela está construída em cinco etapas, tá? Etapa 1, 2, 3, 4, 5. Etapa 1, né? São as etapas que a gente, como profissional profissional 4.0,
a gente precisa começar a entender. Tá? São as etapas essenciais, ou os pilares essenciais para quem realmente quer se transformar daqui para frente, principalmente depois de tudo isso que vem acontecendo, né, na nossa vida, né, principalmente nessa mudança que aconteceu exponencialmente, e a hora que a gente viu, a gente estava já dentro da própria mudança e muita coisa nos negócios e nas profissões vão, né, já vinham dando sinais de mudança, mas a partir de agora não vai ter mais volta, né? Então, a primeira coisa é entender a transformação dos negócios e do mundo, né? E o primeiro, né, hack aí, primeira dica é aceitá-la, né? Se a gente não aceitar a transformação, né? Se a gente não aceitar que a gente precisa nesse momento passar por isso, e se a gente não aceitar que os negócios e o mundo mudou, né? A gente não consegue passar dessa fase, né? É como se fosse um game, né? Então essa primeira fase é aceitar. A segunda fase é o propósito, é encontrar o propósito, revelar o propósito. Então, o propósito não é balela, né? Então, assim, a gente vê muita gente falando, mas é mais uma coisa, é propósito. Sim, é mais uma coisa se você realmente não buscar se alinhar ou não revelar, não conseguir revelar o propósito, o seu propósito principalmente. Então, o propósito não é balela. Tá? Terceira fase, o seu modelo mental, ele vai definir o seu futuro. Então, na verdade, o nosso modelo mental, ele sempre define o nosso futuro, né? Então, tudo aquilo que a gente vive hoje, a gente vive por conta dos nossos pensamentos, né? A gente imagina que a gente pode, de repente, botar a culpa nos outros por aquilo que a gente vive hoje, mas não é assim, né? A gente vive exatamente aquilo que a gente pensa, tá certo? Então, a partir de agora, no mundo profissional, no mundo 4.0, no mundo pós-Covid-19, adapte o seu modelo mental para essa nova era. Tá bom? Então, aceitou, revelou o propósito, adapte o modelo mental. Quarto, autoconhecimento. Ok, entendi como pensar, beleza? Conheça-te a ti mesmo, né? Que é o grande filósofo Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo, ou seja, você precisa conhecer você em primeiro lugar, tá certo? E o quinto e último, você é o produto do seu negócio. Uma vez que você aceitou, entendeu, revelou, né, encontrou o propósito, adaptou seu modelo mental, você já tem um certo conhecimento de você mesmo, aí você tem um mundo para poder trabalhar, que é você transformar você num modelo de negócio, é você se ver como um negócio. Tá? E por que isso? Porque o mundo 4.0 ele exige o intraempreendedorismo, ele exige um pensamento de realizador, um pensamento de planejador. O mundo 4.0 ele é multidisciplinar, ele não é mais verticalizado em estilos funcionais, como a gente foi criado desde quando a gente nasceu, né? Então, é um mundo diferente, é um mundo horizontal, um mundo multidisciplinar. E nesse mundo horizontal, onde você precisa ser protagonista, você precisa se transformar, não é só esperar o seu salário no final do mês, porque se você for, né, esperar só o seu salário no final do mês, você vai estar fora do game, certo? Então vamos lá, primeiro ponto, introdução à transformação do mundo, né? Não é nem dos negócios, é a introdução à transformação do mundo. Vamos aceitar o que está acontecendo. Então vamos lá, o mundo VUCA também, alguns de vocês podem já conhecer, né, o mundo VUCA, então peço perdão por isso, mas se alguém aí não conhece, é importante eu colocar aqui. O que é o mundo VUCA, né? A gente falou da nomenclatura 4.0, o mundo VUCA vai mais ou menos na mesma linha, mas da onde saiu essa nomenclatura, né? Olha aí, o mercado se tornou uma soma de características desafiadoras que forçam os líderes a serem mais multidisciplinares, estratégicos, resilientes do que nunca. Isso antes do Covid-19. Então, você imagina agora como que vai ser a posição do líder, como que o líder vai precisar atuar, né? Então, da onde veio, né, essa junção de
de palavras aí. As características citadas foram unidas primeiramente no ambiente militar da Escola de Guerra do Exército Americano, né, no final dos anos 90, a fim de preparar melhor os soldados a partir de um conceito que retratasse as tendências do novo século. Então, são 4 palavras que representam, né, traduzindo para o português, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Então, eles entenderam que para poder trabalhar planejamento no mundo que viria depois dos anos 90, a gente está falando lá dos anos 90, eles já estavam pensando neste mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Tá? Então, isso foi impactante ao ponto do mercado começar a entender que era importante também olhar para isso, né? Então, nasceu no Exército, mas o mercado mesmo olhou e falou, opa, essa visão é importante a gente trazer para dentro das empresas. Então, tanto é que a visão de mundo VUCA foi incorporada pelo mercado a partir da crise financeira de 2008, né, que pois expressa a realidade presente nos mais distintos âmbitos da vida moderna, chegando inclusive aos negócios. A gente nunca imaginaria que 10 anos depois, 12 anos depois, a gente tivesse passando por uma experiência prática do mundo VUCA. Tá? É isso que eu entendo hoje, depois de 4, 5 anos trabalhando, buscando entender o impacto das forças futuras no negócio, buscando entender o impacto das tecnologias emergentes no negócio, buscando entender a exponencialidade que é presente no mundo, né, da nova economia. Eu nunca imaginaria que a gente pudesse passar por uma experiência prática com todos ao mesmo tempo no mundo VUCA, que é exatamente o que está acontecendo agora. Então, sempre foi muito difícil a gente explicar o mundo VUCA. Hoje, está muito fácil explicar o mundo VUCA. Basta a gente olhar para dentro deste momento que está acontecendo no mundo relacionado a uma força futura de saúde pública impactando o mundo inteiro, né? Inclusive, obviamente, os negócios e a economia, certo? Então, a questão é que muita gente não acreditava e, por isso, não agia, né? Então, assim, eu sofri muito, fui um catequizador, e sou ainda, né, um catequizador, de chegar, fazer uma reunião com a alta administração e mostrar que, olha, é importante a gente começar a mudar a forma de olhar o futuro. Balance Scorecard e SWOT não dão conta mais da gente olhar o futuro. Só que alguns enxergavam essa mudança, aqueles que enxergavam que eram minoria, começavam a se preparar para esse novo mundo, né? Porque já tinha, né, uma forma de um apoio ali para trabalhar essa visão futura, né? Mas nenhum de nós poderia prever que seria tão drástica a ponto de fazer todo ser humano na face da Terra entender o que é o mundo VUCA, né? Então, a gente entende hoje, né, que o sistema foi resetado. É como se a gente realmente imagina uma máquina, imagina aí um PC, computador pessoal, o seu laptop, né, entrou um vírus nesse laptop e a gente perdeu, e a gente vai começar do zero, né, praticamente. A gente está recomeçando novamente, o sistema foi resetado. Tá? Então, é uma grande dor, que realmente é dolorido, mas é uma grande oportunidade de a gente recomeçar alinhado com o pensamento do século XXI. Okay? Então, o mundo passa por grandes mudanças, né? Efemeridade, né? No relacionamento entre pessoas e marcas, clientes mais exigentes e menos leais, né? Obsolescência acelerada, mudanças sucessivas, é o que a gente vem falando, né? Tecnologias exponenciais, busca por propósito, ou seja, praticamente tudo que existe na economia e sociedade está obsoleto e precisa ser repensado. Então, esse material é um material que eu estou repassando e compartilhando com vocês, né, de um treinamento, né, de um grupo de profissionais que se reuniu em São Paulo em 2016, né, para falar de transformação. Então, olha só, o que eu estou falando para vocês hoje é muito mais fácil de ser, eu diria, armazenado aí no drive de vocês, né, como real, porque a gente está passando por isso. Mas lá em 2016 era praticamente um discurso de louco.
a gente olhar e falar assim, poxa, realmente, mas cadê essa mudança? Onde está? Tanto é que esse movimento chamado Business Transformation, ele sobreviveu 16, 17, 18 e depois ele acabou, né? Mas os ensinamentos do Business Transformation, desse movimento que aconteceu há 3 anos atrás, são ensinamentos que vêm a calhar nesse exato momento. A gente sempre olhou e a gente sempre aceitou isso aí, tá certo? Porque a gente percebia, para quem olha para as forças futuras como tecnologias exponenciais, sabe, né, tecnologias emergentes, sabe que elas, quando chegam, elas chegam também, né, destruindo, né, se você não estiver preparado. Então, tamanho e escala, o que está acabando, né? Lobby agressivo, publicidade sem considerações éticas, empréstimos para alavancar investimentos, indiferença a impactos socioambientais, capitalismo de curto prazo, economia marrom. Tudo isso, né, já vem deixando de funcionar, né? Ou já vinha, certo? As velhas regras já não fazem mais sentido, né? Ou seja, um novo modelo de civilização está tomando forma, o conflito de gerações está sendo substituído pelo conflito de civilização. Certo? A antiga resistindo em manter o status quo e a nova crescendo, ocupando cada vez mais espaço. Portanto, pessoal, as crises de hoje são sintomas desse mega processo de mudança, certo? É o fim de um modelo e o nascimento de um novo modelo. Eu venho fazendo esse tipo de apresentação há 3 anos. Eu vou de novo comentar com vocês que, para mim, hoje é muito mais fácil de fazer essa apresentação por conta de tudo o que a gente está vivendo junto. Tá? Porque muitas vezes era difícil de enxergar o que estava acontecendo no mundo. Então, as velhas regras não funcionam mais. Isso aí todo mundo já vinha percebendo, né? Hospedagem sem hotel, pagamento sem dinheiro, publicação sem editora, hit de sucesso sem gravadora, né? Educação sem escola, política sem político, movimento sindical sem sindicato, né? Então, tudo isso aí são movimentos que o mundo do século XXI, da nova economia, vinha proporcionando e vem ainda, e a partir de agora vai ser cada vez mais. Em resumo, quem quiser ter um futuro precisa se preparar muito para tê-lo a partir de agora. Não é uma era de mudança, mas uma mudança de era. Tá certo? Não é uma era de mudança. É uma mudança de era que a gente está vivendo. E aí tem muita gente assustada com isso. Isso é óbvio, né? O capitalismo tradicional está sendo substituído por uma economia de compartilhamento, de criação e de colaboração. A separação clássica entre produção e consumo está desaparecendo e o surgimento do maker economy. O que é um maker economy? As pessoas vão começar a produzir as suas próprias coisas, os seus próprios objetos, certo? Então, você vai ter, em breve, uma impressora de 3D imprimindo o seu sapato. Você vai ter uma impressora 3D imprimindo a sua bermuda, certo? São pessoas que produzem o que consomem sem a necessidade de intermediários, tá certo? Energia elétrica, manufatura em microescala, impressora 3D, tudo isso, né, é o que vem por aí. Então, ou seja, o século XXI, o que ele é? Ele é uma continuidade do século XX? Não. Ele é uma ruptura do século XX, baseado em 3 eixos, né? O propósito, a experiência e a conexão. Então, o propósito, cresce o número de pessoas que buscam propósito no que fazem, né? Não sei se vocês percebem isso, mas eu sou um caso disso, né? Eu saí de uma multinacional para buscar meu alinhamento com aquilo que eu desejo e que eu desejava. Então, vida pessoal e profissional se mistura e o trabalho acaba, né, se transformando em fonte de vida e não apenas fonte de renda. Então, com acesso sem precedente a informação e conhecimento, clientes passam a definir o que, como, onde e quando, que é a experiência, né? A jornada do cliente, a experiência do cliente, o customer experience, né? É um componente fundamental dentro dos novos negócios, dos modelos de negócios inovadores. Demanda experiências personalizadas, obrigando organizações a reverem seus modelos de negócio. E a conexão. O crescimento econômico não pode ser infinito em um mundo finito. Tá? E a conexão do homem e a natureza foi perdida nas últimas décadas. Volta a ser uma prioridade
para as pessoas. Parece incrível, mas é o que a gente viu, né? E vem falando isso há 3 anos, 4 anos. Vamos lá, conserte o mundo e a abundância virá. É preciso se livrar da tirania do ou para libertar a força do e. Então, olha só, não é mais suficiente conduzir um negócio rentável ou cuidar do meio ambiente ou atender bem o cliente ou ser feliz. Não dá mais, né? Ah, eu vou atender bem o cliente, né? Ou eu vou cuidar do meio ambiente. Não, você tem que atender bem o cliente e cuidar do meio ambiente. Então, significa criar negócios rentáveis e que cuidem de meio ambiente, que lucrem, que atendam, né? É sair do ou e entrar no e, certo? Então, o resumo disso tudo é que transformação digital, né? Transformação digital, revolução 4.0, indústria 4.0, nova economia, né? Tudo quer dizer a mesma coisa, no final das contas, né? Então, a transformação digital, ela não é tecnologia somente, né? Transformação digital é tudo isso que a gente está mostrando aí para vocês. Não é um destino, é uma fundação. Então, agora é a hora da gente começar, já que a gente não fez antecipadamente, agora é a hora da gente fazer essa fundação ser estruturada. Então, e é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. Certo? É um começo do mundo. É o fim de um mundo, né? O começo de um novo mundo. Tá bom? Então, estratégias base zero, o que é isso? Né? Trabalhar com estratégias a partir de agora, repensando tudo e rompendo com paradigmas do passado. Balance Scorecard, GPD e SWOT foram bons, vão continuar sendo, ninguém vai acabar, né, com ferramentas de planejamento estratégico, mas você precisa pensar nas forças futuras. Quais são essas forças futuras que vão impactar o seu negócio? Você conhece o seu modelo de negócio? Ah, eu não conheço. Então, como é que você pode analisar essas forças futuras impactando no seu modelo de negócio? Então, a partir de agora, é preciso ter estratégias base zero. É você esquecer um pouquinho ali o seu Balance Scorecard e trazer a sua análise do impacto das forças futuras no seu negócio e criar ações alinhadas com o seu propósito para que você sobreviva na nova economia. E outra, pense exponencialmente. Então, planejamento estratégico de longo prazo, como incremento do que ocorreu, uma projeção linear do futuro com base no passado, não é mais coerente com o contexto exponencial. É o que a gente está dizendo. Você se reúne, né, para fazer planejamento estratégico, você cria suas metas e depois você vai se reunir daqui 3 meses ou daqui 1 ano, né? Muitas vezes a empresa se reúne de novo daqui, né, 3 em 3 meses. Tem empresa que faz planejamento estratégico em setembro, vamos dizer, e só vai se reunir em setembro do outro ano. Se você fizer isso, você está fora do game. Você está fora do jogo. O seu planejamento estratégico é um planejamento multidimensional diário. Você tem que olhar para ele todos os dias. Certo? Então, não superestimar o curto prazo, nem subestimar o longo prazo. James Cook, né, o navegador inglês, lembre-se, quanto maior a oportunidade, menor é o número de pessoas que conseguem vê-la. Certo? Aqui um desenho da nossa amiga Flávia, ela que faz esse tipo de desenho, de arte, é bem bacana, eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, que é o resumo de toda essa primeira parte aí, né? O nosso pensamento, em geral, é um pensamento linear, a gente tem que começar a pensar sem a caixinha, de forma exponencial. É como trabalhar no século XXI, mudanças progressivas, né? Usar ao invés de ter acesso, ter acesso, na verdade, ao invés de ter posse, né? Como, né, o século XXI e a nova economia propõe. Tudo bem? E aqui, lembra que eu falei para vocês olharem lá o primeiro slide da exponencialidade? Olha só que interessante. Olha a curva de como é o Covid-19, olha a curva de como são as tecnologias emergentes e olha a curva de como é que a gente precisa pensar e trabalhar no século XXI. Tudo bem? Beleza? Então, essa é a primeira parte.
Aí fiquem à vontade para fazer perguntas, se vocês quiserem, antes da gente entrar na segunda. Estou à disposição, se quiser abrir o microfone, se quiser fazer no chat. Dúvidas? Quem quiser, levanta a mãozinha, por favor, se alguém quiser fazer pergunta agora nessa. Quiser falar, se quiser perguntar, fica à vontade. A Cristiana, pode ligar seu microfone, por favor? Estou tentando te encontrar aqui. Oi, Ale, Cristiana. Já nos conhecemos há certo tempo das nossas discussões filosóficas no grupo do WhatsApp. Oi, Cris. Tudo. Então, eu estava aqui filosofando mais uma vez em relação ao que você falou das forças futuras, né? E aí eu fiquei pensando no meu contexto aqui de pesquisa, as micro e pequenas empresas aqui do Brasil que mal se adaptaram ao nível 3.0. Como que a gente pode, então, trabalhar o nível de forças futuras para esse tipo de empresa? Boa pergunta. Assim, primeiro a gente tem que partir do princípio, e principalmente a gente trabalha muito com o entendimento do modelo de negócio. Tá? Então, assim, o modelo de negócio, para a gente, é a espinha dorsal. Então, por exemplo, a gente vai analisar uma empresa pequena. A gente precisa entender o modelo de negócio da empresa. Esse é o primeiro ponto. O que a gente usa para entender o modelo de negócio são ferramentas que a gente tem disponível para poder usar. Mas por quê? Se você não entende o seu modelo de negócio, não tem como você analisar nada do futuro e o impacto no seu modelo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Quando você entende um modelo de negócio, ele tem 11 componentes. Se você não entender esses 11 componentes, e esses 11 componentes estiverem alinhados com toda a alta administração, e, se possível, com os colaboradores, por isso que a gente criou um jogo, um game, porque o game, ele engaja, né, as pessoas, não a alta administração, que ela já tem interesse, mas a equipe como um todo, os colaboradores, né? Quando eles jogam um game, eles entendem o modelo de negócio. Quando eles entendem o modelo de negócio, fica fácil de olhar para o futuro. Não é que fica fácil, fica mais fácil olhar para as forças futuras, né? Que são 10, se eu não me engano, são 10, e eu trago para o presente o impacto daquela força futura. Tá? Então, por exemplo, saúde pública. Quem é que parou num planejamento para olhar para a saúde pública e imaginar que a saúde pública pudesse ter impacto no seu negócio? Ninguém fez isso. Mas a partir de agora é importante fazer, porque a gente já sabe o impacto que o Covid-19 deu no negócio do mundo todo. Então, como levar isso? Primeiro é um trabalho de educação na alta administração, né? Educação, eu falo, são 8 horas no mínimo para poder trabalhar junto com eles e mostrar para eles o que é o negócio deles. E depois trabalhar com eles para eles começarem a entender como fazer essa análise desse impacto no negócio. E aí criar as ações, são as ações de mitigação e de inovação, né? Aí a gente chama de análise de risco ou análise de incerteza também é análise de inovação. Eu estava raciocinando aqui que uma das ferramentas talvez seja bastante interessante é a análise de cenários, Ale. O que você acha? Então, acho que isso é uma ferramenta importantíssima que eu tenho acompanhado essa questão do Covid. É uma das que mais está sendo empregada, né? Para tentar entender, trazer o futuro um pouco para o nosso presente em termos de ações gerenciais. Exatamente. Como a gente tem a nossa ferramenta, a gente acaba usando ela alinhada com um modelo de negócio e tal, mas qualquer ferramenta que faça análise de cenário, nesse momento, na minha visão, precisa considerar as forças futuras. Né? As forças futuras, depois eu vou deixar o relatório para vocês, elas são do FTI, que é o Future Today Institute dos Estados Unidos, né? E elas estão lá dentro do relatório, quais são elas e como a gente precisa olhar para elas para analisar esse impacto no nosso negócio, tá bom?
Mais alguém? Alô? Acho que não, podemos prosseguir. Podemos prosseguir? Então vamos lá, pessoal. Propósito, segundo item, propósito não é balela, né? Ainda mais agora. Então, lembrando que o século XX ele foi bombardeado na nossa mente, principalmente para quem trabalhava com qualidade, mas de qualquer forma, para quem trabalha em empresa, seja ela pequena, média ou grande, sempre ouviu falar de missão, visão e valores. Missão, visão e valores. Missão, visão e valores. Mas agora existe um componente que é chamado de propósito. Muita gente desdenha muitas vezes do propósito, mas ele é fundamental. Se a Apple não tivesse um propósito bem definido, não era a Apple. Se a Tesla não tivesse um propósito bem definido, não era a Tesla. Se o Google não tivesse um propósito bem definido, não era o Google. Tudo bem? Então, propósito é fundamental. E tem um cara que eu indico que vocês sigam, que é o Simon Sinek. Esse cara é o criador do Círculo Dourado. Né? O que é o Círculo Dourado? Ele está aí na sua tela. Ó. Todas as empresas sabem o que fazem, algumas sabem como fazem e poucas sabem por que fazem. Né? Então, a teoria do Círculo Dourado do Simon Sinek tem ajudado muitas empresas a partir do porquê. Né? Então, um exemplo que ele dá, inclusive, dentro do... Para quem quiser depois o acesso ao treinamento online que eu tenho, eu vou liberar para vocês. Dentro do treinamento tem um vídeo, você pode procurar no YouTube também, onde ele explica muito bem a diferença da Apple e da Dell. Né? Por que a Apple, né, é a Apple e por que a Dell é a Dell. E por que a Apple tem fã e por que a Dell não tem fã. Né? Porque essa diferença é a diferença de você focar inicialmente, né, no propósito. Tá? Você não vende computador, você vende sonho, você vende crescimento profissional, né? Você vende status. Né? Então essa é a grande sacada, a grande diferença aí. Então, quantas organizações conhecem a si mesmas? Né? Isso aqui, de repente, pode ser um tapa na cara de gerentes que muitas vezes ainda consideram que a visão dele é a visão que ele acredita ser da organização. Então, a gente chama de visão inside out, né? De dentro para fora. Então, se você é um gestor, você acredita que a sua organização é daquele jeito, mas você não olha para a visão outside in. O que é outside in? É a visão de fora para dentro, é diferente da organização que realmente existe. Então, muitas vezes o cliente está enxergando a sua empresa de um jeito e você está enxergando a sua empresa de outro jeito. Tá? Então, qual é a visão que você tem que ter? Você tem que ter uma visão do cliente, que é o foco do cliente. Certo? Então, entender essa diferença é importante. Se você é gestor, é interessante você, óbvio, entender a sua organização internamente, mas é importante você entender a visão que o cliente tem da sua organização. Isso serve para a sua empresa, mas serve para você também como profissional. Né? O que as pessoas estão olhando para você, elas estão olhando para você e elas estão formando uma imagem delas. E você acha que, de repente, é uma coisa, na verdade, as pessoas estão olhando você de uma outra maneira. Tá bom? Então, isso é importante. As pessoas não compram o que é feito, mas o motivo pelo qual é feito. Isso é fundamental. Ou seja, fazemos excelentes produtos com belos design, fácil de usar. Quer comprar? É diferente de, em tudo que fazemos, acreditamos que devemos desafiar o status quo, pensar diferente. A forma de desafiar e pensar é fazer excelentes produtos com belos designs, fáceis de usar. Quer experimentar um? Né? Então, é pelo qual, não é o que é feito. Tá bom? Então, o propósito aí, ele tem uma jornada, né? Ele vai passando, né? E vai trazendo valores junto com ele, né? E tendo os resultados e objetivos alcançados. Tá certo? Então, esse é um resumo de como o propósito deve caminhar dentro da sua organização. E, para finalizar, propósito não é missão, né? Então, missão é algo fornecido, propósito é assumido. Missão reflete ideias impostas, propósito reflete crenças.
Missão é exclusivo, propósito é inclusivo. Missão estuda o quê? Propósito é o porquê. Missão escreve sentenças, propósito estabelece convicções. E a missão busca transformações fora da organização, na esperança de transformá-la por dentro. E o propósito causa transformações na organização para promover transformações fora dela. Tá bom? Ou seja, apesar das circunstâncias, é tempo de mais propósito e futuro compartilhado e menos missão em posição. Mais importante do que saber o que é feito é saber o que é, né? O que é feito é saber por que é feito. E qualquer organização pode se tornar um lugar de realização, aprendizado e colaboração em prol de uma causa inspiradora. Ah, mas isso aí é muito utópico, né? Isso é muito complicado de ser feito. Não é fácil, realmente não é fácil. Mas a gente tem uma oportunidade de resetar o sistema. É isso que eu estou dizendo. Realmente não estava sendo fácil. Agora pode ser um pouquinho mais fácil, porque a gente está passando por uma fase de reset, né? Então, propósitos elevados aí. A bondade é um propósito, a verdade é outra, a beleza é outra, o heróico é outro, né? Então, por exemplo, eu tenho o propósito de descobrir e ampliar o conhecimento humano. Então, você pode encaixar aí, né, o propósito da sua organização dentro desses propósitos mais elevados. Tá bom? E uma técnica de gerar, né, revelar um propósito, você pode fazer a técnica dos 5 porquês, bem conhecida aí, pessoal da qualidade. Você pode perguntar para uma empresa do ramo da construção de estradas, por que fazemos o que fazemos? Então, a primeira resposta seria, para construir estradas. Aí você pergunta de novo, por que construir estradas? Para permitir um transporte efetivo. Aí, pela terceira vez, por que permitir um transporte efetivo? Para que as cargas e pessoas possam se movimentar no país. E por quê? Para que a economia possa prosperar e as pessoas chegarem a seus destinos. E o último porquê? Para que as pessoas tenham cada vez mais qualidade de vida. Em geral, você pode até conseguir chegar no propósito antes de perguntar 5 vezes, tá? 4, 3, tá? Mas assim, com 5, muito provavelmente você consegue chegar no propósito, tá bom? Essa é uma maneira, tá? Agora existem outras que são maneiras mais, diria, mais didáticas relacionadas a treinamento, né? A inclusão das pessoas na definição do propósito. A gente fez, né, treinamento já de 16 horas para encontrar propósito. Então não é tão... Isso aqui é uma técnica mais simples, obviamente, mas sempre importante aplicar junto com os colaboradores, né? Junto com a alta administração, junto com os colaboradores, depois junta e analisa as duas juntas, tá bom? Ok? Então essa é a segunda fase, propósito. Alguma pergunta, chat, abre o microfone se quiser falar, sem problemas. Comentário. Oi, eu sou Zé Renato. Posso falar? Oi, Zé Renato, tudo bem? É claro. Tudo bem. Boa noite para você, Ale e Cristiano. Boa noite, Zé Renato. Eu vou usar, primeiro que está fantástico para mim. Eu precisava dessa reciclagem maravilhosa. Eu acho que a gente está vivendo muito e precisando de uma linguagem bem clara, bem objetiva, como vocês estão fazendo. Então, de parabéns. Essa é a minha opinião. Valeu. Segundo, é muito interessante quando você falou da questão da missão, valores, enfim. Porque assim, as empresas, no meu pensar, elas se esconderam muito através disso. Né? Isso que você fala da questão do propósito, eu também entendo eu que realmente agora, é o que você falou, nós deixamos o passado para trás, deixamos as coisas escondidas, né? Quer dizer, nós tínhamos uma aparência, né? Agora a gente tem que realmente mostrar quem você é, né? Mostrar essa é a grande realidade. Exatamente, cara. Fico feliz de você ter entendido isso, porque a gente se escondeu muito a gente se escondia em norma, a gente se escondia em auditoria, a gente se escondia em tudo. Será que a gente vai continuar se escondendo ou não? A
gente tem que parar de se esconder, igual você falou, a gente tem que colocar realmente o que a gente veio fazer nesse mundo. A empresa não pode existir somente, atenção, hein? Eu estou falando somente para ganhar dinheiro. Né? Lucro é consequência para manter o propósito. Certo? Ele é fundamental, mas ele é uma consequência para manter o propósito. Agora, se você não tem propósito, o seu propósito vira ganhar dinheiro. Aí ninguém aguenta levantar de manhã e trabalhar, porque, né, começa a ter a síndrome do domingo à noite, a síndrome do fantástico. Amanhã trabalhar naquela desgraça de novo, né? Eu vou falar um pouco mais, não sei se posso ou não. Na verdade, assim, a gente vem acompanhando toda essa história de pequenas empresas, pequena, média e grande. Eu faço um trabalho no meio termo, já tem de pequena, média, grande, enfim. O grande problema é que, normalmente, nessa missão, valores, ela não é a realidade, porque, assim, quando aperta a venda, você vê uma série de atitudes bem, vamos chamar assim, bem amorais, né? Ou seja, assim, eu esqueço da ética quando eu tenho que chegar nos objetivos. Exato. E a coisa mais simples, por exemplo, é o representante não está atendendo uma determinada área, não tem problema. O cliente ligou direto, ele atende e não passa a comissão para o representante, por exemplo, né? É uma das brigas que a gente vê isso dentro das empresas e algumas reclamações. Ou então eu estabeleço uma política comercial para um determinado A, B, C cliente, mas na verdade, dependendo de qual for o potencial dele, eu vou encaixando ele convenientemente numa outra condição comercial. É difícil isso. Nós vamos estar entrando agora num momento que é aquilo que você falou, o passado, tudo isso é passado. A partir de agora, o mundo já mudou, nós vamos ter que adotar outra postura e vamos dar a cara a bater mesmo. Não tem jeito. E tem que começar da forma mais simples possível, né? Enfim, é isso aí. Eu gostaria achei fantástico a sua apresentação até agora. Não, obrigado pelo comentário. E exatamente, viu? A gente, Zé Renato, né? Isso. A gente tem uma oportunidade fantástica na nossa mão. Eu não sei o que virá, né? Ninguém sabe o que virá. Mas, assim, ontem, pessoal, compartilhar com vocês, eu assisti uma live ontem. Depois, se quiserem, também eu compartilho o link da live. Tinha o presidente da Reserva, o presidente da CIA, o Mariano da Vetex, o presidente lá da XP Investimentos, né? E mais uma sócia deles lá. E eles ontem, né, falando que já mudou em uma semana o varejo completamente, porque o varejo nunca ficou parado, né, do jeito que está parado. Então, eles começaram a trazer projetos que eram projetos que iam demandar aí 5 anos para implantar, eles implantaram em 15 dias com isso. Então, aquela visão futura, né, e o impacto no negócio, que ia ser daqui 5 anos devagarinho, eles implantaram em 15 dias. Então, a CIA tem exemplo disso, e aí o Mariano da Vetex, ele citou um exemplo da ReHap. Não sei se vocês conhecem a ReHap é uma varejo de brinquedos, né? E a ReHap, ela tem lojas no Brasil inteiro, e as lojas estão todas fechadas. E a estratégia foi usar as lojas como centro de distribuição e focar toda a venda na internet. Então, mudou completamente. Os shoppings, dificilmente, e assim, vai demorar muito para voltar ao normal, se voltar ao normal. Então, o que a ReHap fez? Transformou suas lojas em centros de distribuição e está vendendo tudo pela internet. E assim, o faturamento da ReHap aumentou muito porque as crianças estão em casa e os pais estão em casa, então isso também teve um impacto. Então, só dividindo com vocês aí o que eu escutei ontem deles. Né? Ale, eu tomei a liberdade de colocar aqui no chat o endereço HTTP do
TED do Simon Sinek, do Círculo Dourado, que é absolutamente fantástico. Para quem nunca viu, vale a pena assistir. É algo assim, Isso muito sensacional. Muda a cabeça. Em 15 minutos você muda a sua cabeça. É isso aí. Beleza? Vamos para frente, pessoal? Item 3, a etapa 3. Seu modelo mental, já falamos então, né, do quê? Você já aceitou que o mundo mudou e você já revelou o seu propósito, ou encontrou o seu propósito. Agora, o seu modelo mental é que vai definir o seu futuro. E agora, talvez é o ápice da nossa curva aqui, tá? Seu modelo mental é que vai definir o seu futuro no mundo pós-Covid-19. E o que quer dizer isso? Qual é o seu modelo mental hoje? É mais fixo ou é mais de crescimento? Já vou explicar. Deixa eu te dar um exemplo que aconteceu comigo em 2015. Em 2013, eu pedi demissão de uma multinacional para correr atrás de algo que me preenchesse, o tal do propósito. Eu também já não aguentava mais levantar e trabalhar sem ter um propósito. Eu só esperava o meu salário, tinha um cargo bom, tinha benefício, era gerente corporativo da qualidade de uma multinacional, mas não tinha vontade de fazer as coisas porque não tinha mais propósito. E aí eu resolvi sair. Naquela época, junto com o meu sócio, a gente já pensava em como levar a inovação para dentro das empresas. Então, como eu sou um profissional da qualidade, meu sócio era de processos, ou né, de processos, a gente decidiu que a gente ia trabalhar na inovação da qualidade usando gestão por processo. Então, era o que a gente sabia fazer, só que a gente incluiu o BPM, que é o Business Process Management, na área da qualidade, que também era muito separada na época. Hoje já é mais junto isso, mas na época era muito novo, né? Ninguém falava disso. Então, a gente percorria, a gente fazia as coisas acontecerem, como vocês podem ver aí, 2013 e 2014, a gente fez eventos presenciais, a gente lotou, na época, 600 pessoas, era muita gente, porque não tinha rede social do jeito que tem hoje. Então, a gente construiu um método, esse método foi comprado por uma outra empresa de tecnologia, e a gente estava indo bem. A gente chegou a fazer evento aí com 600 pessoas, numa época praticamente sem rede social, que eu falei, né? Foi quando o nosso modelo mental fixo, presta atenção, foi quando o nosso modelo mental fixo nos traiu. O que aconteceu? A gente começou a trabalhar uma startup, que a gente achava que era uma startup, chamada Will We Go. Né? Então, só que veja bem, a gente estava na onda, achando que a gente estava fazendo a coisa certa. Beleza. A gente se reuniu, planejou e começou a fazer. Então, contratamos desenvolvedor, começamos a construir o software, né? E aí gastamos dinheiro, investimos muito dinheiro. E o que aconteceu? A gente não acompanhou o dia a dia. Sabe aquele lance de você fazer o planejamento e começar a executar e pensar que você está livre de ameaças e você olhar para o seu planejamento só daqui a um ano? Era esse nosso pensamento. Nosso pensamento era um pensamento fixo. O que aconteceu? Mas não pensávamos como profissionais do século XXI. A gente ainda tinha o pensamento do século XX. Um pouco antes de lançarmos, sabe quem chegou no Brasil? Alguém conhece esse software, hein? O Trello. Aí, quando o Trello chegou no Brasil, sabe aquela curva que eu mostrei para vocês, né? Exponencial das tecnologias emergentes? Foi isso que o Trello fez com quem não estava preparado, querendo concorrer com ele. Destruiu tudo. É como se fosse um vírus. Ele chegou e abocanhou tudo, o mercado, e a gente, de graça, né? Gratuito. Você pode usar gratuitamente, se quiser ter uma conta paga, você pode, mas assim, grande parte das coisas do Trello são gratuitas. E o que o Trello fez com a gente? Destruiu a gente. Então, nosso modelo mental fixo achava que bastava fazer um planejamento estratégico inicial e começar a executar. Outro erro do modelo mental fixo, a gente foi desenvolver o software sem perguntar para os clientes o que eles queriam. Então, hoje, é muito fácil, assim, para a gente é simples de olhar isso que é como um erro, mas se você não é da área de tecnologia, você primeiro faz o
que o pessoal chama de MVP, né? O mínimo produto viável. Testa, se você puder testar numa planilha, melhor ainda, e ver se aquilo tem mercado para depois sair desenvolvendo. A gente fez ao contrário, né? Então, o que não era necessário olhar para a nossa volta todos os dias, somente gerenciando o projeto internamente bastava. Então, olhando para o nosso umbigo, sem olhar para fora, sem olhar para as forças futuras, nem... Imagina, força futura, a gente está falando hoje, em 2020, não imaginava de força futura em 2014, 2015, né? Então, para que mudar? É isso que a gente pensava. Para que mudar? A nova economia não aceita mais o ecossistema. Tá? Printa essa tela aí, põe lá no seu story do Instagram, porque essa aqui é uma mensagem importante. A nova economia não aceita mais o ecossistema. Certo? Agora é ecossistema. Então, a gente estava cheio de ego, achando que o que a gente sabia era o que o mercado queria, e sem olhar para ninguém, né, achando que a gente era o máximo, e fomos praticamente destruídos. Então, o Trello, a velocidade de transformação nos negócios e o nosso mindset fixo matou o nosso projeto. Tá? Então, você aprender com o erro dos outros é muito melhor do que aprender e passar por isso. Então, eu coloquei isso aqui para mostrar para vocês, né, que não façam isso. Né? Então, iniciamos a parte mais dura das nossas vidas como profissionais, e um dia, com mais calma, eu vou contar para vocês a história. Não vai dar para entrar aqui agora. Tá? Então, o que eu quero passar aqui agora é: comece a quebrar estes paradigmas que estão aí dentro de você o quanto antes. Comece a quebrar os paradigmas que estão aí dentro de você o quanto antes. Você aprendeu muita coisa, legal, bacana, parabéns para você. Agora dá um passinho para trás, esquece o que você aprendeu e começa a aprender de novo. Tá certo? Essa é a mensagem. Por isso, eu vou passar aqui um conteúdo que eu possa te ajudar aí nessa jornada a partir de agora do Mindset, tá? Vamos lá? Então, presta atenção que agora é importante, ó. Esse, assim como Simon Sinek foi essencial para a minha mudança, Carol Dweck também foi, através desse livro aí, que é o Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. Eu vou falar sempre isso, tá? Então, são mentores que eu tenho, que nem sabem que eu existo, mas que foram essencial para a minha mudança. Então, por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não? Tudo que virá agora são questões aí, conteúdos baseados neste livro, tá? Se você, então, tiver a oportunidade, se você não leu, se você tiver a oportunidade de ler, leia. Tá? Ele é importante para o seu desenvolvimento a partir de agora para a nova economia. Por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não? Podemos descrever Mindset como sendo a mentalidade que cada um de nós tem em relação à vida. Isso é importante, hein? Este conjunto de atitudes mentais influencia diretamente nossos comportamentos e pensamentos e é decisivo para alcançarmos o sucesso ou não. Existem somente dois tipos de Mindset. Deixa eu colocar aqui. Existem somente dois tipos de Mindset, o fixo e o de crescimento, tá? Existem somente dois tipos, fixo e de crescimento. O fixo, pessoas que acreditam que as pessoas nascem com dons, talentos e habilidades e que os mesmos não podem ser desenvolvidos. Então, tem, né? Existem muito. Existe muita gente que acha que se a pessoa não nasce com dom, talento e habilidade, isso aí não pode ser desenvolvido. É óbvio que as pessoas têm dons, têm talentos e têm habilidades, mas você pode desenvolver também. E é exatamente isso que o Mindset de crescimento pensa. Então, o sucesso vem da prática, do esforço e do trabalho inteligente. Preocupa-se em aprender e a se desenvolver. Então, a diferença do fixo pro de crescimento é essa, né? O fixo acredita que não é possível e o de crescimento acredita que sim, é possível. Então, agora eu queria que vocês
preparar, né? Você prepare-se agora para 7 reflexões aí. São 7 reflexões que a gente vai fazer. É óbvio que você não precisa responder em chat, né, nada. Só que eu quero que você preste atenção para você refletir, tá bom? Então, seja sincero com você e reflita onde você acredita que deve mudar para iniciar o seu alinhamento do seu pensamento com o pensamento de um profissional 4.0. Primeira questão. O primeiro desafio aqui é críticas, né? Então, vamos lá. Em relação a críticas, você gosta e aprende com as críticas ou você ignora e rejeita e ofende? De novo, pensem, sejam sinceros com vocês. Vocês não precisam falar para ninguém isso. Críticas, você gosta e aprende com as críticas ou você ignora, rejeita e ofende? O mindset de crescimento, gosta, aprende com as críticas. O fixo, ignora, rejeita e ofende. Em relação a desafios, o mindset de crescimento abraça e o fixo evita. Como é que é você em relação a desafios? Você abraça ou você evita? Esforço. Como você encara o esforço? Você caminha para dominar o esforço? Ou você acredita que se esforçar é para ignorante? Então, de crescimento, caminha para o domínio. O fixo é para ignorante. Erros. O de crescimento reconhece e enfrenta. E o fixo esconde e culpa os outros. Então, em relação a erros, como é que você acredita que você está em relação a erros? Você reconhece e enfrenta quando você erra? Ou você esconde o erro e culpa os outros pelo erro? Obstáculos. Você persiste ou você desiste facilmente? Se você persiste, você tem um mindset de crescimento. Se você desiste facilmente, você tem um mindset fixo. E quando você encontra uma dificuldade na sua vida, você encara essa dificuldade, se prepara, ou você não é para mim, procrastina e vai levando, empurrando com a barriga? E o sucesso dos outros, ele te inspira, talvez esse aqui seja o mais, né, punk aqui, digamos assim, ele te inspira, ou o sucesso dos outros, você é atraído pela inveja? Então, se ele te inspira, você tem um mindset de crescimento. Se é atraído pela inveja, você tem um mindset fixo. Ok? Então, olha só, é importante entender o seguinte, o mindset fixo, ele faz parte da natureza humana, tá certo? Ele faz parte, todos nós temos mindset fixo, tá? Então, o que você tem que perceber nesses casos aí, nesses 7 eixos, digamos assim, é a porcentagem. Eu tenho 80% de crescimento, 20% de fixo. Eu tenho aí 30% de fixo e 70% de crescimento, ou o inverso. Eu estou com 90% de fixo e 10% de crescimento. Eu preciso melhorar, certo? Então, entenda que o mindset fixo ele vai continuar existindo sempre e é importante, inclusive, ter um pouco dele e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, qual é o passo 1 que você deve fazer aí depois de fazer essa análise? Primeiro, abraçar o seu mindset fixo. Você não pode desprezar. Abrace o seu mindset fixo. Aceite. Avaliar o quanto temos dele e quanto temos do mindset de crescimento. É o que eu falei. Aceitar isso não é vergonha. Minimizar os danos causados quando ele emerge. Bem-vindo à raça humana. É assim que funciona. Qual é o passo 2 aí que você tem que fazer? Saber o que desencadeia o mindset fixo. Quando a sua persona com mindset fixo se aposta de você. Então, imagina assim, que você tem sabe aquele lance do diabinho e do anjinho? Sempre vem um diabinho falar no seu lado direito e o anjinho falar no seu ouvido esquerdo. O diabinho falar no seu ouvido direito e o anjinho falar no seu ouvido esquerdo. Quando a gente fala de persona, é isso que você precisa ter, uma persona para o seu mindset fixo. Mas você tem que entender que sempre quando aparecer um pensamento desse tipo, você vai ter que dar
personificar, para ficar mais fácil de você ter o seu gatilho mental aí estruturado. Então, por exemplo, ó, quando é que essa persona do mindset fixo vai se apossar de você? Quando você assumir um desafio e essa persona vier e falar assim para você, talvez você não tenha o que é preciso e todo mundo vai descobrir. E aí, quando você está empenhado e num beco sem saída, vai vir essa persona, vai dizer assim, ó, desista, isso só fará que você se sinta frustrado. E quando você fracassa também ele aparece, porque ele vem e fala assim, ó, você não é a pessoa que você imaginava ser e nunca será. Então, o passo 2 é você identificar quando ela vai aparecer. Ela vai aparecer nessas fases aí. Quando você assumir um desafio, quando você estiver empenhado em alguma coisa, quando você fracassar. E ele vai aparecer com certeza. Então, o que você tem que fazer no passo 3? Dá um nome para esse cara, no seu mindset fixo aí. Então, por exemplo, cria um nome tipo Lannister. Quando perceber que está emergindo seu mindset fixo, trate-o pelo nome da sua persona e espalhe para os outros ao seu redor. Importante, dê um nome de um personagem da ficção que você não goste, para lembrar a você que ele não é a pessoa que você quer ser. O que quer dizer com isso? Você vai personificar o seu mindset fixo. Então, em geral, dá um nome de um personagem que você não gosta. Ah, eu quero dar um nome de um artista que eu não gosto. Ah, tudo bem, você não gosta da Anitta? Então chama o seu mindset fixo de Anitta. Tá certo? Parece besteira, mas isso é importante, porque quando ele aparecer, você vai pensar, você vai falar com você mentalmente o seguinte, Anitta, não é hora de você aparecer, por gentileza, queira evadir-se do recinto, certo? Isso aí você vai parecer um maluco, mas é dessa forma como você trata o seu mindset fixo, tá bom? E o passo 4, você agora está em contato com seus gatilhos e aflitivamente ciente da sua persona com mindset fixo e do que ela faz com você. Então, eduque-a e leve-a na jornada com você. Então, primeiro ponto, não a reprime nem expulse o seu mindset fixo. Agradeça o aparecimento. Quando estiver sob pressão e sentir medo de que sua equipe o deixe para baixo, diga que Lannister, por exemplo, está em pleno desabrochar e pergunte o que precisam de você para que façam melhor. Tá? Importante, lembre-se de que sua persona de mindset fixo nasceu para protegê-lo e mantê-lo em segurança. Tá bom? Então, é só uma técnica de você começar a personificar pensamentos que podem te destruir, ou te parar, né? Acabar com aquele movimento que você estava fazendo por conta de um pensamento. Então, essa forma de fazer é uma forma alinhada em 4 passos, né? E alinhada com os conteúdos da Carol Dweck. Tá bom? Então, entender que todo mundo tem mindset fixo pode fazer com que tenhamos mais compaixão com as pessoas. Repetindo, entender que todo mundo tem mindset fixo pode fazer com que tenhamos mais compaixão com as pessoas. Ok? Chegamos na parte final. Alguém tem dúvida, pergunta, comentário? Pode abrir o microfone e ficar à vontade. Vamos para a parte final agora, que é autoconhecimento e o seu ponto-chave. Ale, boa noite a todos aí. Opa, quem é que está falando? É o Alessandro. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Adriana. Inclusive, a Adriana eu não esqueço o nome, porque é o nome da minha mãe. Ah, que legal. E o meu... O Ale também, o Alessandro também não esqueço, porque é o meu nome, é Alessandro. Beleza. Então, o Alessandro, primeiro quero te parabenizar por todo esse conteúdo, conhecia muito dele, mas tem muitas coisas que eu não conhecia dentro do conteúdo que tu passou. E também, assim, né, quando a gente revisa, mesmo que tu veja um mesmo conteúdo que tu conhece, passado de uma maneira diferente, te dá um insight novo. É o que eu tive aqui, alguns insights, né? Então, olha só, Alessandro, o que acontece? Quando você falou do propósito, lá em 2015, aconteceu o mesmo comigo, pelo que incrível que pareça. Em 2015, eu trabalhava numa empresa de fertilizante, a qual era supervisor de uma equipe de produção
nessa equipe a gente estava produzindo, mas eu estava no meu propósito, eu estava fora do meu propósito. Então, eu fui em busca do meu propósito e cumpri esse propósito, né? Então, tudo a ver com os profissionais dessa época, dessa era, desse novo mudança do mundo, né? O que aconteceu lá atrás, quando eu vi que eu estava fora do meu propósito? E aí eu vim também, quando eu comecei a trabalhar, para mim, no caso ali, em 2015, eu trabalhava home office, era muito conectado tato a tato com o cliente, né? O presencial, não era online 100%. Mas eu fui buscar maneiras de levar o meu serviço, meu produto, a solução do meu produto para as pessoas, que elas encontrassem a solução e eu encontrasse quem estava precisando da solução que eu estava oferecendo, para mais pessoas. Então, foi aonde eu conheci marketing digital, né? Foi o primeiro contato que eu tive com marketing digital, e de lá eu quis passar esse conhecimento também para a minha equipe. O que eu quero dizer para ti? O Mindset, faz 13 anos aproximadamente que eu ouvi falar desse termo Mindset. E o meu Mindset fixo era tão grande, era 99% fixo, que até hoje eu estou trabalhando esse Mindset, essa mudança que eu chamo de, para mim, eu chamo de mentalidade transformadora, que é o que vem acontecendo na minha vida, né? É uma mentalidade transformadora e que nunca para, na verdade, né? A Anitta, né? Como tu usou o exemplo, a nossa Anitta está lá sempre querendo aparecer, se destacar e tomar conta, fazer um showzinho dela e impedir que a gente tenha um crescimento, né? Então, muito legal aí, bacana, parabéns pelo conteúdo. E era isso que eu queria deixar aí, só esse ponto de vista muito forte, esse mindset, né? Realmente é importante. Obrigado pela sua participação, Alessandro. E é uma coisa que a gente tem que lutar todo dia, na verdade, né? Então, todo dia a gente tem que estar prestando atenção nele para saber se ele está te boicotando ou não, né? Então, a gente nunca vai estar livre disso, na verdade. Mas o medo é uma característica do mindset fixo, né? O medo, ele te paralisa, né? Então, e é óbvio que o medo, ele te deixa vivo também em certas situações, né? E é importante você ter entender que o mindset fixo é importante. Mas então, eu quero falar que a palavra mindset está muito generalizada, né? Igual propósito, né? Começou a virar. Só que sim, são importantes, né? Tem muita gente com mindset fixo criticando a palavra mindset, né? Mas é importante, ela é importante para a nossa evolução, tá? Então, por mais que muita gente use, né, assim, sem nenhum sentido, é importante ficar claro que ela é uma desses 5 eixos aí fundamentais para o profissional 4.0. Né? Beleza? E quando tu estava falando sobre essa transformação, dessa mudança, agora a gente caiu com o corona, a gente caiu com um impacto forte, né? Mas quando eu percebi lá, estudando já o marketing digital e todo o trabalho do mindset, essa nova era já caiu a realidade, caiu a minha ficha. Então, eu fui me preparar digitalmente, né? Então, hoje, eu trabalho home office no meu escritório, a partir de casa, e as minhas equipes no Brasil, a partir de casa. Já faz mais de 1 ano que eu trabalho a partir de casa e tem alguns outros parceiros de negócio. Eu não tenho um empregado, entre aspas. Todos eles são meus parceiros de negócio que trabalham home office também. E outra característica desse novo modelo, do meu modelo de negócio, é trabalhar com freelancers, certo? Pessoas que agregam valor ao meu negócio, só porque de maneira que eu não tenho um contrato fixo que eu possa estar pagando todos os encargos, em tributos. É uma nova visão futurística que muitas empresas não estavam enxergando e que ou os donos dela ou não estavam no modelo de negócio, que hoje estão sentindo um impacto muito forte, porque estão
inflado de colaboradores, certo? E não enxugaram a máquina nessa visão. E, por outro lado, também tem os colaboradores, os profissionais, que não enxergaram, que não tiveram essa antevisão e hoje estão passando por muitos problemas e dificuldades e que ainda vão passar porque não estão com o mindset adequado para a nossa nova realidade. O Covid-19 deu um chacoalhão no mindset do mundo inteiro. Acho que essa é a frase, tá? Covid-19 deu um chacoalhão no mindset do mundo inteiro. E eu acredito que se a gente não tiver agora a oportunidade de vocês, né, que estão aqui nessa live, de vocês começarem a olhar para vocês como um negócio, não como um funcionário, como um colaborador somente, de tarefista, conformista muitas vezes, infeliz naquilo que está fazendo, mas olhar você como um negócio, tá? Então essa que é a ideia e é por isso que agora a gente entra no conhecimento e o autoconhecimento é o seu ponto-chave. Beleza? Então vamos nessa. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Tranquilo? Então vamos lá. Eu queria dar uma palavrinha, se você me permitir, Alex. Ô, Gilberto. Posso? Claro, cara. Fique à vontade aí. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo aí que está aí até agora, né? Quase 1h20 aí de webinar. Pois é. Agradecer você também por estar aí dedicando seu tempo, dando essa verdadeira... Eu não falo nem webinar, estou falando uma aula mesmo sobre indústria 4.0, sobre empreendedorismo aí. Assim, eu falo sobre esse tema também, mas eu sou só uma sementinha ainda, eu falo mais voltado para a minha área, que é construção civil. Geralmente eu falo sobre o impacto da indústria 4.0 na construção civil, que já tem o estudo da McKinsey, né? Que você deve saber isso aí até muito melhor do que eu, que a indústria da construção foi a única que não se transformou digitalmente, foi a única que não se desenvolveu. Muito pelo contrário, ela só caiu no quesito transformação digital, industrialização, enfim. Então, assim, igual, né, nós que trabalhamos com essa questão de indústria 4.0, transformação digital, essas coisas, então, assim, ainda mais eu que sou engenheiro civil, me sinto na responsabilidade de transformar esse mercado, porque, honestamente, a construção civil hoje... Ninguém contrata engenheiro para fazer uma casinha, ninguém contrata engenheiro para fazer um projeto, ninguém contrata engenheiro para fazer uma obra até de um prédio. O que geralmente é feito? Tem o construtor, aí ele vai lá, contrata um arquiteto para fazer o projeto arquitetônico, contrata no máximo o projeto estrutural, levanta aquilo ali, pronto, e acabou, entendeu? Sem processos, sem industrialização, sem nada. E assim, desculpe aqui a palavra, mas a construção há décadas, ela é muito prostituída, entendeu? O engenheiro civil, ele não é muito valorizado, assim, se não tiver por exemplo, as empresas só contratam engenheiros civis para ser responsáveis técnicos da empresa, alguma coisa assim, porque é obrigada. Senão, tava todo mundo construindo aí a roda e a reviria, entendeu? Mas, assim, até de uma live que eu fiz com o Maicon Andrade, o problema do Brasil não é nem a questão o problema maior é a educação e principalmente cultura. Se eu não estou enganado, você me corrige se eu estiver errado, a gente está com 2 gerações de atraso cultural, diferente aí da Europa, dos países norte-americanos, que eles têm assim uma cultura completamente diferente. A gente, assim, além de não investir em educação básica, a gente, principalmente as crianças, são incentivadas a consumir. A gente não é incentivado a poupar, não é incentivado a investir, a gente só quer comprar. Então, assim, nos Estados Unidos, no ensino fundamental, eles já começam a saber sobre o tesouro direto, sobre investimento. Quando estão no ensino médio, já sabem aplicar na bolsa. Quando vai para a faculdade, já está até investindo, entendeu? Então, assim, a educação financeira é fundamental, o investimento em educação básica já foi comprovado por um prêmio Nobel, se eu não me engano, do ano 2000, que é o melhor investimento para a economia, é o investimento em educação, principalmente básica. E aí, a maior prova disso é a China, né?
que assim, até na década de 90 não estava nem entre as 10 potências mundiais, e hoje é a segunda. Não quero entrar aqui em questões governamentais, questões de trabalho, escravo, enfim, mas assim, hoje ela é a segunda potência mundial, e o que ela fez? Investiu em educação, investiu em tecnologia, e é uma das líderes mundiais competindo hoje com os Estados Unidos. É isso aí. É isso aí, cara. Você resumiu bem como é importante ter uma cultura voltada para a inovação, né? E a gente acha que está um pouco longe disso, com certeza, mas eu acho que com essa reviravolta que está dando aí, muita coisa vai voltar diferente. E meu pensamento, assim, minha torcida é para que a alta administração, não é possível que ela não enxergue agora que é preciso mudar. Assim, não é possível. Porque, assim, eu sempre fui um catequizador, então sempre sofri tentando convencer a alta administração que é importante mudar. Então, o Covid-19, o coronavírus e tudo isso que a gente está passando veio para dar uma chacoalhada, e a partir de agora acredito que o discurso vai ser ouvido, pelo menos. Senta aí, deixa eu tentar entender aqui o que é que você queria me falar há 4 anos. Sim, uma questão importante que é o que eu gosto de ressaltar, que você até citou da live se eu não me engano, da XP, que falou que teve que fazer transformação de 15 dias, o que teria em 15 anos. Assim, eu acho que esse é o ponto positivo desse coronavírus, entendeu? Porque tanto na parte do alto escalão das empresas privadas, mas também do governo. Eu, numa entrevista que eu dei que eu dei na Rádio Itatiaia, a Rádio de Minas aqui, que está lá disponível no meu Instagram, eu falei, os cartórios que não se transformarem digitalmente, eles vão acabar. Eles vão acabar. Agora, com esses certificados digitais e tal, se não fizer a transformação digital dos cartórios, eles vão falir e aí esse negócio vai morrer. Esse modelo de negócio antigo, de você ter que ir lá, transferir, ter que sair da sua casa para você ir lá, assinar um documento, registrar no papel, isso não existe mais. Eu acho que, assim, tanto na parte nas empresas privadas quanto nos governos, por exemplo, na minha cidade natal, que é Ipatinga, os projetos na prefeitura são aprovados no papel até hoje. Os projetos de engenharia, de arquitetura. Então, assim, os governantes, os líderes políticos têm que ter essa mentalidade que o investimento em transformação digital é obrigatório, é necessário e é urgente, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que tem que ser feito, que tem que fazer um estudo. Já existem estudos internacionais, já existem estudos que eu tenho certeza que até você, Ale, que é um catequizador dessa indústria 4.0, deve ter um material aí ótimo para contribuir. Eu falo que o governo de Minas deu uma aula de transformação digital, porque aquele processo de aprovação de projeto no Corpo de Bombeiros, hoje ele é todo digital. Você não tem que imprimir o papel, assinar, botar o cliente para assinar, carimbar, ir na corporação, igual hoje. Hoje, se eu quiser aprovar um projeto em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, Ipatinga, Uberlândia, eu faço isso tudo pelo sistema, entendeu? É tudo online. Eu acho que vai, para a gente dar continuidade aqui, eu acho que vai potencializar oportunidades para quem estiver atento e se reeducar para ensinar outros empresários sobre, por exemplo, planejamento estratégico. Mas não o planejamento estratégico que foi feito até hoje. Novos formatos de planejamento estratégico, incluindo o que a Cristiana falou, de análise de cenário, mas uma análise de cenário baseada em forças futuras, né? Então, quem entender que pode fazer isso, ou quiser conhecer para poder executar isso, pode ajudar muita gente. Então, beleza? Podemos ir para frente? Beleza, então vamos lá, pessoal. Olha só, falamos de... Só um minutinho, Ale, só para você ter um controle, estamos com 1h30. Tá? 5 minutinhos a gente já acaba aqui, tá bom? Então vamos lá, autoconhecimento é o seu ponto-chave. Eneagrama vai te ajudar. Então a gente falou de você aceitar o mundo novo, de você revelar um propósito para você,
de você mudar o seu mindset, ou entender o seu mindset, e agora de você se autoconhecer. Então, se você já conhece Eneagrama, fica mais fácil. Se você não conhece Eneagrama, eu só vou comentar sobre ele e vou te dar a oportunidade depois. Né? O objetivo aqui não é fazer um MBA de Eneagrama, nem no meu curso tem conteúdo para fazer um MBA de Eneagrama, mas você tendo a base do que é o Eneagrama, é uma ferramenta ótima para você olhar para você e se entender melhor e depois olhar para o seu parceiro, para o seu colega de trabalho e entender a personalidade dele também. Então, se você já tem um modelo mental e já está trabalhando ele, agora é hora de você olhar para você. E o Eneagrama vai te ajudar nisso. Né? Então, o que é olhar para você? O que é o Eneagrama, né? Na verdade. O Eneagrama é um sistema de desenvolvimento humano milenar que mapeia detalhadamente 9 padrões comportamentais ou padrões formadores de tipos de personalidade. Então, a aplicação do Eneagrama na organização permite compreender as diferentes motivações de cada indivíduo e criar estratégias que facilitem o desenvolvimento de suas relações interpessoais. Vou repetir, ó. A aplicação do Eneagrama na organização permite compreender as diferentes motivações de cada indivíduo e criar estratégias que facilitem o desenvolvimento das suas relações interpessoais. Então, por exemplo, tem uma pessoa cuja personalidade é muito tímida. Faz parte da personalidade da pessoa ser uma pessoa tímida, discreta, mais analista, né? Analítica. E a gente coloca essa pessoa para atuar recebendo na recepção, por exemplo. Recebendo pessoas, né? Trabalhando com atendimento ao cliente. E aí você, no dia a dia, percebe que aquela pessoa está triste, ela está desanimada. Né? Então, não é porque ela é uma incompetente naquilo que ela está fazendo. É porque o perfil do Eneagrama, ou da personalidade dela, o eneatipo dela, é um eneatipo de uma pessoa que não deve ficar recebendo pessoas, porque ela não vai fazer isso bem. Tá? Então, a ideia do Eneagrama é essa, você olhar para você e ver, poxa, eu sou essa personalidade. Legal. Qual é a personalidade do meu amigo aqui? E como ele é em número, vocês vão perceber que ela é muito fácil de aplicar, muito simples de entender. É óbvio que existem especialistas de Eneagrama no Brasil, tá? Eu conheço o Christian, por exemplo, que é o cara mais famoso do Brasil, que aplica Eneagrama, que dá curso, dá treinamento. Mas eu não quero, não é nem minha pretensão aqui, evoluir para um conteúdo de Eneagrama que seja nesse nível. Eu quero só mostrar para vocês que é uma ferramenta importante e dá para fazer um teste básico para você entender e você se entender e ter o autoconhecimento. Tá? Então, a origem. Esse mapa foi descoberto no final do século XIX pelo filósofo Georges Ivanovich, né, desenvolvido por psicólogos e psiquiatras no decorrer do século XX. Tá? Então, basicamente, ele é dividido assim. Então, ele tem 9 números, 9 eneatipos, emocionais, racionais e práticos. Tá? Então, quais são os benefícios do Eneagrama? Ele permite descobrir as potencialidades dos colaboradores, facilita a adequação dos colaboradores nas funções de acordo com o tipo de personalidade, melhora o clima organizacional e compromete as pessoas nos objetivos da administração, ajuda a eliminar conflitos e identifica o que motiva e o que desmotiva as pessoas. Então, olha só, o que eu quero que você perceba agora. Olhe para você de novo e tente se encaixar em algum deles. A gente vai de 1 a 9, tá? Então, a gente vai de 1 a 9, tente se encaixar em algum deles. Lá no final, depois eu vou passar um teste para vocês fazerem aí durante a semana, para ficar mais registrado isso para vocês. Mas, a partir de agora, eu quero que vocês olhem o tipo e vejam se você se encaixa ou não. Só isso. Então, tipo 1, Porto do Perfeccionista. O tipo 1, o tema nuclear dele é ira. Então, ele é disciplinado, é exigente, é idealista e é intransigente. Esse é o tipo 1, disciplinado, exigente, idealista, intransigente. O tipo 2 é o prestativo.
né? O tema nuclear é orgulho, ele é generoso, carismático, manipulador e ele espera reconhecimento. Está se identificando com algum? Tipo 3 é o performático. Então, o tema nuclear é vaidade. O que o performático é? É obsessivo pelo trabalho, busca sucesso, vaidoso e competitivo. O tipo 4 é o melancólico. O tema nuclear é inveja. É original, é profundo em suas emoções, é introspectivo e é criativo. É o melancólico. O observador é o tipo 5. O tema nuclear é avareza. É reservado, é intelectual, é pesquisador, é minimalista e é racional. O tipo 6 é o questionador. O tema nuclear é medo, ele é leal, é vigilante, cumpridor de regras, inseguro e comprometido. O tipo 7 é o entusiasta. O tema nuclear é fome eterna, ele é otimista, indisciplinado, criativo, informal e impulsivo. Esse sou eu, tá? Eu sou tipo 7. O tipo 8 é luxúria, o tema nuclear é realizador, assertivo, justiceiro, intimidador e protetor. Então, sabe aquele seu chefe que você achava que ele era mau? Não, é a personalidade dele, ele é tipo 8. Né? Porto do pacifista, o tema nuclear é preguiça. Esse é o pacifista, é o mediador calmo, acomodado, sociável e indolente. Tá? Esses são os 9 tipos de enneagramas, enneatipos. Tá? Então, para finalizar, né, qual é o perfil que você mais se identificou? Para fazer o teste, basta enviar um e-mail que eu libero o meu treinamento gratuito e orientação para o teste está no módulo 3. Então, aqui, pessoal, é o seguinte. A gente já está finalizando. Para quem quiser ter acesso ao meu curso gratuito, basta me mandar um e-mail. E aí eu não sei, acho que pode colocar o e-mail lá no grupo, Adriana? Pode colocar o e-mail no grupo, né, no WhatsApp. Eu vou liberar o acesso e lá dentro do treinamento, vocês vão ter a orientação de como fazer o teste para você saber se você é um tipo 1, 2, 3, 4, 5, ok? Beleza? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Você é o produto, e só para finalizar, né, tem mais uma coisinha aqui, você é o produto do seu negócio, nesta nova economia pós-Covid-19. Então, ok? Para finalizar, transforme-se em um Eu SA. Modele você mesmo como um negócio. O que é isso, modelar eu mesmo como um negócio? Aprendendo a usar o BT Model Canvas. E onde eu encontro esse BT Model Canvas? Você vai encontrar dentro do meu treinamento, que vai estar gratuito para você. Então, se você perceber aqui, ó, modelar eu mesmo como um negócio, é eu fazer a seguinte pergunta. Qual é o meu propósito? Está no centro. Qual é o problema que eu resolvo? O ponto de valor que eu entrego? Qual ecossistema estou inserido? Quais processos são os processos que eu atuo? E você vai girar o BT Model modelando você mesmo. Lá dentro tem as aulas, você vai poder entender melhor. E depois, se você quiser, eu estou disponível para te ajudar a modelar você dentro de uma plataforma gratuita, onde você vai ter o seu mapa do Eu SA. Tá? Eu dou mais essa consultoria gratuita, sem problema nenhum, para te ajudar a você ter o seu mapa do Eu SA, a você se transformar num negócio, tá bom? Então, no acesso ao treinamento, você poderá aprender a construir o seu SA e, a partir dessa construção, conseguir se enxergar como um potencial negócio. Era isso. Estou aberto aí às últimas dúvidas, comentários. Alessandro, Ale, qual é seu e-mail, hein? O meu e-mail é alessandropachecome@gmail.com. me@gmail.com. Eu vou colocar lá no grupo também. Ok. Beleza. Era isso que eu queria. As pessoas, está aberto, né? As perguntas. Está aberto. Pergunta, comentário, dúvida, se vocês aprenderam alguma coisa, se foi bacana. Estamos aqui com 1h37, né? De conteúdo. Espero que tenha... eu queria agradecer muito, eu acho que de extrema relevância, principalmente para o momento que a gente está vivendo. Eu acho que todos nós precisaremos nos reinventar.
tudo, desde da forma de vida, o que a gente tem, né, para contribuir para o universo, para o mundo, para a nossa família, trabalho. Eu acho que ontem, é engraçado, eu estava assistindo pela primeira vez o Fantástico nesses tempos de coronavírus. Ontem, por acaso, eu parei na frente da televisão, porque estou evitando notícias, e assisti o Fantástico, e eles trouxeram umas 3 ou 4 pessoas que passaram pela experiência de coronavírus e conseguiram a cura, e aí o depoimento dessas pessoas sobre o que o coronavírus trouxe lá dentro, do fundo, lá dentro de transformação, e o que essas pessoas esperam da vida daqui para frente. Então, eu acho que ninguém precisa pegar coronavírus para reavaliar tudo. Assim, acho que a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, né? E a gente sabe o que está acontecendo com as pessoas, os nossos vizinhos, as pessoas que moram nas comunidades, as pessoas que vivem da prestação de serviços e que, nesse momento, né? Enfim, a gente está passando por uma coisa generalizada. Não sou eu, não é você, não é o vizinho ou o colega de trabalho, é o mundo inteiro. Então, obrigado, Alê, por toda essa mensagem. Eu acho que fazer um canvas pessoal é uma experiência. Eu não fiz o meu ainda, mas deve ser incrível. Criar a proposta de valor nossa para o universo, para a nossa família, para os nossos amigos, gente com a gente mesmo. Então, muito obrigado. E Daniel, muito bom. Obrigado a você. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Eu peço que desligue o microfone e liguem um por um, por favor. Está dando eco. Olá, quem quer falar? Bom, eu posso falar? Eu sou o Zé Renato. Isso, Zé Renato, por favor. Bom, eu queria agradecer, Adriana, a você, o Alê, perdão, por tudo isso, porque foi fantástico esse material. Eu digo porque eu vou dizer assim, a gente lê, participa disso, daquilo, se atualiza, mas eu vou ser bem honesto com vocês, foi uma boa terapia comercial para mim. Foi uma terapia, na verdade. Eu acho que você conseguiu, Ale, resumir muito legal isso, numa linguagem fantástica, e ajuda a gente a se posicionar no meio dessa confusão toda que está acontecendo. Olha, eu me senti muito bem. Eu queria só agradecer. Acho ótima a iniciativa e ótimo o seu material. Obrigado, Zé. O material vai estar dentro lá do curso também, se vocês quiserem. É só acessar lá. Essa apresentação vai estar lá. Eu gostaria de participar aí também. Sou o Fábio. Fala, Fábio. Já conheço o Alessandro. Quem vê aí dá para ver na tela. Eu estou compartilhando aqui em cima. Eu já tive essa experiência. Model Canvas. Fixa no meu home office. É um facilitador incrível para compreender de forma integrada os diferentes componentes do modelo de negócio ou do nosso EUSA, né? Quando a gente passa a refletir, e é incrível quanto isso facilita para a gente poder lidar com essa realidade, como diz aí, pós-Covid-19, né? Então, Alessandro, a gente não precisa nem comentar, a gente se fala constantemente e estou louco para ir aprofundar cada vez mais nessa metodologia. Eu não só tenho isso que vem me contribuindo para mim, pessoalmente, profissionalmente, mas é o que me permite também contribuir com outros. Então, esse ecossistema que a gente vai desenvolvendo, realmente, hoje eu contribuo, por exemplo, com esse ecossistema, né? Lá no Mato Grosso, estamos em Foz do Iguaçu, eu aqui em Cambé, temos mais colegas ali em Juiz de Fora começando a entender, Santa Catarina está começando também a abrir frentes. Então, assim, vale muito a pena a gente poder, muito legal participar com esse grupo seleto aí, porque a gente percebe que as possibilidades de ampliar esse ecossistema, né? Ouvir todo mundo falar é muito legal, porque nos enche de confiança. E falou sobre construção civil, eu tenho um negócio
relacionar, você fala, nossa, que legal, ele tem essa percepção, é muito alinhado com a minha, então vai fazendo com que a gente se incentive a querer se aproximar para poder somar forças e competências aí. Então, beleza, que todos possam vir fortalecer esse ecossistema. Valeu. Eu vou deixar o convite, inclusive, agora que você falou, para todos que estão aqui, se quiserem participar do ecossistema da Expert, é só entrar lá no treinamento, que está gratuito, vocês vão entender o que é o ecossistema. O ecossistema não é um egossistema, é um ecossistema, assim como o Fábio falou, onde a gente gera oportunidades para todo mundo numa criação de rede. É exatamente o que a Rede do Bem se propôs a fazer, tá? Mas é um outro ecossistema. Existe o ecossistema da Rede do Bem e existe o ecossistema da Expert, tá bom? Antes, só para o pessoal não ir embora, você podia tirar essa apresentação para a gente poder tirar uma foto do grupo? Sim. Senão as pessoas começam a ir embora. Eu queria fechar o compartilhamento de tela. Stop share aqui. Faz uma foto. Isso. Aí, se as pessoas puderem virar as câmeras, assim, 1 segundo, só para a gente tirar uma foto. Uma foto aí, galera. Sorrindo, Alê. Sorrindo, pessoal. Vamos lá, vamos mudar esse mundo, galera, com pensamento positivo. Quem mais vai virar a câmera aí? Quem mais vai virar? Aê! Ok. Aí, e continuando agora a sessão de perguntas. É só para o pessoal não ir embora. Agora que eu estou vendo todo mundo, vamos ficar. Eu estou de quarentena mesmo, então eu posso ficar aqui para sempre. Mais perguntas? Alexandre? Oi, Bandeira?